de mim já me prendi. Quem pode me salvar e levar de volta pro meu lar? A escolher o melhor pra mim, escolhi que você me queira. Minha livre escolha eu preferi te você me traz. Vou estar no mesmo lugar a te esperar. Deve me buscar até segundo, até o tempo não ter mais fim, até a eternidade nos unir. Vivo para ti, sem querer viver pra mim, sem deixar de que começou em mim. E os 1000 dias que eu tinha troquei pelo grande dia que nunca terminará. Dos finais que eu poderia ter, escolhi o que me levasse até você, onde eu pudesse deixar a distância existir, sem deixar o que começou. Glória a Deus. Boa noite, queridos. Nós estamos dando início a mais uma live do culto do Espírito Santo, que vai ao ar todas as sexta-feira às 20 horas. O culto presencial é às 19h30 e a live ela é transmitida às 20 horas. Nós queremos hoje à noite acreditar que nós estamos num clima agradável. Estamos preparados para receber uma boa palavra. E eu quero convidar você, juntamente comigo, aí no seu lar, aonde quer que você esteja, no seu aconchego, num dia, uma tarde tão agradável como essa, e nós vamos ler um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, do Dr. Lucas, capítulo 4, capítulo 8, a partir do verso 4. Lucas, capítulo 8, a partir do verso 4. É o que diz a palavra de Deus para nós. Glória a Deus. Fala aqui: e ajuntando-se uma grande multidão, e vindo de todas as cidades com eles, disse por parábola: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho, e foi pisada pelas aves do céu e a comeram. Versículos 5, 6. E outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. Versículo 7. E outra caiu entre espinho, e cresceram com ela os espinhos e a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto a 100 por 1,
dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvido, ouça. Amém. Até aí, queridos, nós vamos fazer uma breve oração. Amado Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. E embasado na tua palavra, nós queremos falar alguns minutos nessa noite, o qual o Senhor nos proporcionou. Amém? Graças a Deus. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre 4 tipos de ambiente aonde a semente foi lançada. Essa passagem, essa parábola fala do semeador. E nós queremos analisar o contexto dessa palavra, porque já no início nós vemos uma ação do semeador. Nessa palavra aqui, o semeador é o próprio Senhor Jesus, o próprio Deus. E nós vemos que essa terra, a semente, é a palavra de Deus. E a terra é o coração do homem. E nós queremos sintetizar, focar sobre o que é o nosso coração nessa noite. Queridos, existe um exame que é feito no corpo humano, que ele se chama densitometria. Densitometria. Este exame, ele é feito para ver a densidade dos ossos do corpo do ser humano, para ver qual é a sua resistência, como está os ossos do corpo de uma pessoa, para que ela não venha a ter nenhuma doença, osteoporose, não venha a ter nenhuma doença nos ossos. Então é feito esse exame para ver a densidade, a resistência, como estão os ossos do corpo do ser humano. E nessa noite eu quero falar alguns minutos sobre esse assunto. Densitometria do coração. Nós vamos fazer uma análise e vamos ver como está o nosso coração. Em relação ao semeador, fala que ele saiu e lançou essa semente, e essa semente foi lançada e ela caiu à beira do caminho. O semeador, quando tinha uma bolsa, levava uma bolsa, ele tirava da sua bolsa a semente e lançava sobre a terra, e algumas sementes caíam no local que não era aquilo que o semeador queria. E fala que algumas dessas sementes, elas caíram à beira do caminho. O que significa isso, pastor? A Bíblia diz que essa semente que caiu à beira do caminho significa pessoas que vêm para a igreja, para o culto, pessoas que ouvem a palavra de Deus, e essa semente cai à beira do caminho. A beira do caminho ainda era uma terra fofa, mas ela estava à beira do caminho. E essa terra, ela era pisada, era uma terra socada. E o que acontecia com essa semente? Ela não conseguia germinar, frutificar. Essa semente era uma fé, era uma semente que foi lançada para o crescimento da fé, mas ela se torna uma fé morta. Tiago diz que uma fé sem obra, ela é morta. Essa semente caiu, mas ela não conseguiu germinar, porque ela foi sufocada pelo pecado. Ela foi sufocada pela opressão da vida e ela não conseguiu dar fruto. Significa que tem pessoas que elas se dispõem a sair da sua casa, como o texto diz que uma multidão saiu da sua casa
para ouvir a palavra. Eles estavam sedentos para ouvir, eles ouviram a palavra, mas foram sufocados, não guardaram a palavra no coração. Ela foi pisada, amassada, e por isso ela não germinou. Significa que a pessoa ouviu a palavra para acrescentar fé no coração, mas ela descartou, e essa fé dela se tornou morta, porque não produziu obra nenhuma. Nesta noite, eu quero estar orando por você, para que essa palavra, ela não venha cair à beira do caminho no seu coração. Porque nós estamos analisando como está o nosso coração. E você pode analisar o seu coração nessa noite. E nós vamos agora orar para que essa palavra, ela não caia à beira do caminho. Porque à beira do caminho, ela vai gerar uma fé morta. Nós vamos ouvir uma bela canção. E logo após essa canção, nós vamos estar orando para que o Senhor guarde o nosso coração e que essa semente, ela não caia à beira do caminho. Amém, queridos? Nós vamos ouvir essa canção. Deus não rejeita oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo sem resposta ou ficar no sofrimento. Glória a Deus. Nós já voltamos para fazer a oração agora. Esse primeiro tópico que nós acabamos de ler, enfocar, fala que esta semente lançada à beira do caminho, ela foi roubada por Satanás, foi tirada do coração. Então nós vamos orar agora, para que o inimigo da nossa alma não tenha poder de tirar essa semente do nosso coração. Amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti. E nós queremos declarar essa noite a cada um dos amados queridos que estão do outro lado, no conforto do seu lar, quem sabe com o seu carro parado e ouvindo esta palavra. Senhor, que essa semente lançada, ela não tenha caído à beira do caminho, porque Satanás não terá direito de arrancar, de tirar essa palavra do coração dessa mulher, homem, jovem e criança. Nós pedimos a tua bênção, que essa palavra, essa semente, ela venha frutificar em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Nós queremos falar agora sobre o segundo ambiente aonde foi lançada essa semente. A parábola diz que essa semente, o semeador lançou e ela caiu sobre as pedras. O que eu vejo isso? Lá em Israel, o deserto, o terreno em Israel, ele tem a terra, alguns lugares arenoso, mas abaixo do solo existem rochas, existem lá pedras como um calcário que elas sustentam aquela terra. E fala aqui que essa semente ela foi lançada sobre as pedras. Ela caiu sobre a terra, mas quando ela começa a germinar,
ela depara com os calcários, depara com aquela pedra que estava debaixo da terra. E nós vemos que a poucos centímetros, talvez até a 1 metro, abaixo daquela terra, havia uma base de pedras, de calcário. E essa semente lançada, fala que por um tempo, ela subsiste, mas depois ela morre, não consegue continuar com a vida. Existem pessoas que elas vêm para a igreja, elas ouvem a palavra, elas estão entusiasmadas, elas estão alegres, elas começam a se envolver com o ministério, com a igreja, com os irmãos, começam a viver em comunhão, mas de repente elas deparam com as pedras. As pedras são as lutas, são as adversidades que impedem que as raízes espirituais elas não consigam se firmar, não conseguem elas alcançar uma profundidade maior. E assim nós analisamos que essa semente que caiu sobre as pedras, ela dura até por um tempo, mas depois ela não consegue mais ter resistência. Existem pessoas que estão na casa de Deus, elas estão alegres, estão festivas e entusiasmadas. Mas quando aparecem as maiores lutas, as maiores dificuldades, quando aparece o sol escaldante, quando vem a necessidade da chuva, das águas, elas não conseguem se manter. Assim deve ser a nossa vida. Nós devemos confiar em Deus, e em meio às dificuldades, em meio às lutas, nós não devemos desistir. Nós devemos ser constantes, como os montes de Sião, que eles não se abalam, diz a palavra, mas permanece para sempre. Nós vamos fazer uma oração, e antes de orar, nós vamos, queridos, ouvir mais uma bela canção, e vamos pedir para Deus que essa semente lançada na nossa vida, ela não caia no meio das pedras. Amém? Vamos ouvir a canção. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Glória a Deus. Nós queremos orar nesse momento para que o Senhor venha estar sustentando as nossas vidas e que essa semente lançada, ela não caia entre as pedras, na dureza do coração, e elas possam durar só por um tempo e depois se acaba a alegria e o entusiasmo. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, e nós estamos nesse momento clamando a Ti, ó Pai, que esse coração, essa pessoa que está ouvindo essa palavra e está precisando, Senhor, que essa semente lançada, ela caia, Senhor, exatamente no lugar onde ela vai prosperar. Em nome de Jesus, que essa semente não caia no meio das pedras, que essa semente não seja agora, Pai, que ela perca essa sua força, a alegria, o entusiasmo, que essa semente ela encontre a profundidade, que essa semente ela não seja impedida, meu Deus, de ela ter o
crescimento. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra, essa semente que está sendo lançada nessa sexta-feira, ela caia, Senhor, em um coração aonde as pedras não vão impedir de elas serem tocadas por Deus de uma forma extraordinária. Amém? Nós vamos falar agora do terceiro ambiente aonde a semente foi lançada. O terceiro ambiente aonde a semente foi lançada e ela cai entre os espinhos. O que você quer dizer com isso, pregador? Eu quero dizer que essa semente que foi lançada, muitas vezes ela caiu entre os espinhos. Não é que o semeador não percebeu que ali tinha espinho. Talvez aquele espinho tinha sido cortado, mas ainda havia semente naquele lugar de espinhos. E agora essa semente, ela começa a germinar e a crescer. E da mesma forma, os espinhos também começam a crescer. E aquela semente começa a germinar, e ela começa a ser sufocada, ela começa a ficar sem fôlego, ela não consegue respirar, porque os espinhos a sufocam. Quem sabe você, uma semente foi lançada no seu coração, hoje à noite. Quem sabe, querido, amada irmã, ouvinte, você que está aí atento a esses momentos tão preciosos e divisor de águas para a sua vida, você está sendo sufocado como essa plantinha pequena, que ela quer crescer, mas ela não consegue lutar pela vida, até se esforça, porque ela está sendo sufocada pelos prazeres dessa vida. Quantos estão sufocados pelos espinhos, que simbolizam os deleites dessa vida, que simbolizam a acomodação, até o conforto demasiado dessa vida. E por causa dessa preocupação, de pensar em si próprio, de procurar ter êxitos somente sendo uma pessoa solo, pensando em si mesma. Ela está sendo sufocada pelos espinhos e não consegue ter vida. Essa semente lançada, ela cai no meio dos espinhos que brotam e crescem junto com ela e a sufocam. Jesus está falando isso. E agora nós percebemos que Deus quer fazer com que você entenda isso. Quando nós vemos esse texto, quando Jesus fala de lançar a semente, Jesus fala sobre essa parábola. Os discípulos ficam apreensivos e perguntam para Jesus: por que o Senhor está falando em parábolas? Antes disso o Senhor falava diretamente aquilo que o Senhor queria, aquilo que era melhor, aquilo que nós deveríamos fazer. E agora o Senhor começou a falar em parábolas. Jesus chama os discípulos do lado e diz para eles: olha, eu estou falando em parábolas, como alguns até podiam pensar. Eu pensava dessa forma antes, que Jesus estava falando em parábolas para facilitar a compreensão deles. E é ao contrário. Jesus estava falando em parábolas para que aquele que visse não conseguisse enxergar e aquele que ouvisse não conseguisse entender. Jesus estava falando agora só com aqueles que estavam interessados, porque Jesus percebeu que ele estava pregando e tinha muita gente desinteressada. Então agora os discípulos perguntam e Jesus revela a palavra das parábolas. E é isso que ele quer fazer no coração. Através do seu coração que está sendo sufocado, ele quer revelar a sua palavra. Nós vamos ouvir uma bela canção e logo em seguida
nós vamos pedir que no meio dos espinhos que tentam te sufocar, Deus possa revelar a sua palavra. Amém? Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena aos anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. Glória a Deus, glória a Deus. Nós vamos orar agora para que o Senhor dê graça e essa semente ela possa cair num lugar apropriado. Vamos orar para que Deus possa revelar entre os espinhos. Amado Pai e querido, nós queremos no nome de Jesus pedir que cada um dos ouvintes, aqueles que estão atentos a essa ministração, Pai, desperta eles para que o Senhor possa revelar a palavra. O Senhor falou em parábolas, para que aquelas pessoas tivessem agora o interesse de compreender, de poder entender o que o Senhor estava falando. Alguns desinteressados, eles iam ouvir, mas não iam entender, iam ver, mas não iam conseguir enxergar. Eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abra os olhos e prepare esse coração, para que a tua palavra seja revelada e haja o entendimento, qual seja a tua vontade, porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. O quarto ambiente aonde foi lançada essa semente, foi lançada em uma terra boa. O que eu entendo por uma terra boa? Uma terra boa é aquela terra preparada. É aquela terra que o agricultor arou. É aquela terra que o agricultor colocou o adubo necessário. É uma terra que foi preparada, terra boa. E eu quero profetizar nesta noite que o seu coração, aí que está me ouvindo, é uma terra boa. É um coração que através dessa live, nessa sexta-feira, foi preparado para ouvir a palavra de Deus. Eu posso no meu imaginário ver o semeador com a sua bolsa e tirando essa semente e lançando nessa terra maravilhosa. Eu estive no Paraná há alguns anos e eu fiquei encantado com a terra. Uma terra roxa, uma terra que ela suscita vontade de fazer uma plantação, uma terra boa. Parece que uma terra apropriada para a plantação. E eu quero profetizar que o seu coração é uma terra boa. E eu quero afirmar mais uma vez que Deus está lançando essa semente num coração, num lugar bom. E essa semente, quando ela cai numa terra boa, ela não tem empecilhos, ela não tem obstáculos, e ela começa a germinar, e ela começa a crescer, ela vira uma árvore frutífera, e ela produz fruto. A palavra de Deus diz que a gente conhece a árvore, se ela é boa ou ela é ruim,
quando ela produz o fruto. Se ela produz frutos bons, é uma árvore boa. E eu quero profetizar que o seu coração, que é a terra, o qual Deus lança a semente, vai produzir frutos bons, vai produzir frutos para a glória do Senhor. O semeador teve o cuidado de preparar essa terra. E ele fala uma coisa interessante, o semeador, que essa semente vai produzir 30, 60 e 100 por um. O que me chama a atenção, porque na normalidade, a semente que é lançada, ela produz 10 por um. E eu vejo que na ótica de Deus, na ótica humana, parece um exagero. Se é que vai produzir 10 por um, como que Deus fala vai produzir 30 por um, vai produzir 60 por um e vai produzir 100 por um? O que eu quero dizer que isso é a bondade, a generosidade de Deus. O que Deus fala se cumpre. Ele diz: eu não sou homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Aquilo que eu falo vai se cumprir. E eu creio, se Deus falou que vai produzir 30, 60 e 100 por um, eu quero profetizar nessa noite que sobre a sua vida vai produzir o que Deus falou: 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais uma linda canção e em seguida nós vamos orar para que esse fruto que caiu na boa terra venha germinar e produzir uma árvore frondosa e com muitos frutos. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade o céu. Glória a Deus. Nós queremos orar por você agora. Nós queremos incluir nessa oração o povo de Deus. Nós queremos incluir você que está ouvindo essa palavra. E você pode abrir o coração. E hoje pode ser, através do Espírito Santo, uma noite de salvação para a sua vida, para os seus familiares. Em nome de Jesus, eu creio assim. E Deus pode fazer isso. Vamos orar? Amado Pai, em nome de Jesus, nós estamos agradecendo a Ti, Senhor, por essa semente que caiu em boa terra, uma terra preparada, adubada, uma terra que foi arada, um coração preparado, que venha germinar nessa noite a fé, venha suscitar o desejo de entregar a vida totalmente a Jesus, como único e suficiente Salvador, que através do Espírito Santo entre nesse coração, essa semente possa germinar paz para esse lar, paz para esse coração, tirando toda angústia, toda tristeza, toda frieza, todo desamor, toda raiva, todo ódio, toda incerteza, meu Deus. Eu clamo a Ti pelo Teu povo, pela Tua igreja. Nesse momento eu quero agradecer, Senhor, pela vida de cada um dos irmãos que estão participando dessa live do culto do Espírito Santo. Abençoa o pastor Rafael, abençoa o pastor Nilton, abençoa cada um dos pastores que fazem parte desse projeto, abençoa, Senhor, o Chepola, abençoa o Xangai, pastor Márcio que está aqui, pastor Carlos, meu amigo, abençoa o pastor Toninho, querido pastor
Toninho, querido por todos, a pastora Lourdes, abençoa a profeta dessa igreja, Pai, abençoa a nossa igreja, que vivamos em comunhão e unidade, abençoa, Senhor, a nossa regional 530, abençoa os nossos pastores e obreiros, abençoa, Senhor, a nossa estadual, abençoa o nosso presidente estadual, o pastor Toninho, abençoa, Senhor, Mário de Oliveira, que é a nossa sede nacional, Pai. Eu peço a Ti que o Senhor venha abençoar Piracicaba, as autoridades, o prefeito Luciano. Nós apresentamos o Brasil, apresentamos o Bolsonaro, abençoa, abre a mente, o coração. Nós clamamos a Ti, Senhor, nessa hora, que o Senhor venha abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja. Nós agradecemos, Senhor, também pela vida do pastor Edivaldo, que faz parte desse projeto. Nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito, que cada um possa ter uma continuidade de um final de semana abençoado na Tua presença, em nome de Jesus. Esse culto, ele é todas as sexta-feiras, essa live, às 20 horas. E o presencial, nós convidamos você às 19h30. Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém.